Bom dia, galera! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aí da casinha de vocês cuidando, que já já a gente possa estar junto de novo. Bom, galera, então a nossa quinta aula, eu decidi que a gente vai dar uma desaceleradinha no conteúdo para não ficar muita coisa para vocês, para não ficar muito puxado. A gente tem aí que se adaptar a essa realidade nova que a gente está vivendo, então acho que está na hora da gente dar uma acalmada no conteúdo. Gente, então eu decidi que para a aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a parte de genética. Já falamos sobre ela, já fizemos lista de exercícios e agora a gente vai só relembrar alguns termos para a gente matar de vez essa parte do conteúdo, não ficar nenhuma dúvida. E genética é o conteúdo da próxima prova de vocês. Então a gente precisa fazer essa revisãozinha em geral. Beleza, gente? Galera, para a próxima aula, eu vou terminar a parte de energia com vocês. A gente já terminou a matéria, a gente termina a energia. E na próxima, a gente só vai fazer exercício, tá bom? A gente vai levar mais com calma aí. Eu passei uma parte bem pesada de teórica para vocês, né? Na parte de matéria. E a gente vai terminar a energia. Mas depois a gente vai dar uma acalmada, vai fazer uns exercícios, então fiquem tranquilos, tá bom? Gente, então vamos começar a nossa revisãozinha. Então, eu separei alguns slides que eu considero mais importantes, que tem alguns termos importantes para a gente saber. E vamos começar então. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente fala de genética. A genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de hereditariedade ou de herança biológica. O que é hereditariedade? É esse fato de passar os genes, passar as características de pai para filho. Beleza, gente? E aí a gente tem alguns conceitozinhos básicos para entender essa parte. Galera, é importante saber esses conceitos, tá? Então, gametas são as células sexuais, cromossomos, sequências de moléculas de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. O gene é a unidade básica da hereditariedade. Sem isso, não sabe nada de genética. Beleza? Então, é a região do cromossomo que tem o código genético, ok? O que é o código genético? As informações que vão ser transmitidas, tá? O genótipo é a composição genética de um indivíduo, os genes que ele possui. O fenótipo representa as características do indivíduo, sejam elas morfológicas, sejam elas fisiológicas, ou seja, elas até psicológicas. Beleza, gente? Gente, então, material genético, como nós já falamos, é transmitido de pai para filho. E aí nós falamos como ele é transmitido de pai para filho, e nós temos parte do pai, parte da mãe, nós falamos que nós somos 2N. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pega um N do pai e um N da mãe. O N do pai ele é composto por 23 pares de cromossomos e o N da mãe, 23 pares. Por isso, nós somos 46 cromossomos. Então, nós somos 2N igual a 46. Beleza, gente? Outra coisa importante, os dois cromossomos sexuais nós chamamos de alossomos, beleza? E aí entra aquela característicazinha do cromossomo sexual. Gente, o homem, ele sempre vai ter um X e um Y. Então, para ser homem, ele tem que ser XY. Então, quando a gente fala de reprodução, não vai um do pai e um da mãe. Então, esse homem que tem um X e um Y, ele pode mandar ou X ou Y, beleza? A mãe, a mulher, sempre vai ser XX. Sempre vai ser XX. Se a mãe é XX, a única coisa que ela pode mandar é um X. Então, a mãe manda o X. Se o pai mandar o X, a gente vai ter um baby o quê? Fêmea. Vai ser uma mulher. Fêmea. Feio, né? Chamar a espécie humana de fêmea e macho. Mas pensando em animais como um todo, é o termo adequado, né? Gente, se o homem manda o Y e a mulher manda o X, nós vamos ter um baby homem, beleza? Vai ser um machinho. Beleza, pessoal? Espero que essa parte tenha ficado clara para vocês. Bom, gente, outra coisa importante, a gente tem que saber de onde surgiu tudo, né? Para que a gente tenha o que a gente conhece hoje na genética, a gente precisa que alguém tenha sentado e estudado isso. Quem foi essa pessoa? Nosso querido Mendel. Então, Mendel, ele criou a lei da segregação dos fatores, que a gente também chama de primeira lei da genética. Então, gente, o pai da genética é o Mendel, beleza? Pai da genética, Mendel. Não é Darwin, nem ninguém dessa galera aí, é Mendel. Então, ele fez estudo com as ervilhas, estudou as ervilhas verdes e amarelas e chegou a toda aquela conclusãozinha que a gente já viu. Então, aqui está o estudo dele, olhem depois com calma. Nós falamos um pouquinho também sobre a herança genética nos seres humanos. Esse slide já foi tirado. E aí, gente, a gente tem um heredograma. O que é um heredograma? É essa representação
em forma de desenho, né, entre aspas. O que é importante a gente saber no heredograma? Primeira coisa, gente, quando a gente tem um quadrado, a gente fala de um macho. Quando a gente tem uma bolinha, a gente fala de uma fêmea. Quando a gente tem ou o quadrado ou a bolinha pintados, nós estamos falando de um ser afetado. O que é um ser afetado? Que apresenta determinada característica. Pode ser albinismo, pode ser calvície, pode ser nanismo e assim por diante. Outra coisa que é importante a gente falar aqui. Quando a gente vai representar os genes, normalmente nós usamos a letra do determinado fator genético. Então eu tô falando de calvície, meu gene vai ser C. Então, normalmente o afetado é Czinho, Czinho. E aí a gente tem Czão, 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 Czinho. Beleza, gente? Albinismo, qual que vai ser a letra do meu gene? A. Nanismo, qual que vai ser a letra do meu gene? N. E assim por diante. Beleza, galera? Então aqui eu só coloquei alguns exemplos, acho que a gente já bateu bastante nisso, não precisamos falar mais sobre isso. Então aqui alguns exercícios trazem a legenda, os normais e os afetados. Gente, uma outra coisa que é importante a gente falar, que eu não sei se tá aqui no slide, não tá? Então vamos lá, eu falo aqui para vocês. Quanto a algumas características desse gene. Se eu tenho dois genes iguais, como assim dois genes iguais? Ou azinho, azinho, ou azão, azão, o A é o exemplo que eu tô dando, tá, gente? Não se preocupe, eu tô falando de albinismo. Se eu tenho dois genes iguais, eu tenho um ser homozigoto, são dois iguais, beleza? Se eu tenho dois genes diferentes, eu tenho um ser heterozigoto. Como seria dois genes diferentes? Azão, azinho. Dois genes iguais, azão, azão ou azinho, azinho. Beleza, galera? Isso é muito importante vocês saberem. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa de importante. As anomalias nós também falamos, né? Existem vários tipos de anomalia, sejam elas numéricas ou sejam elas estruturais. Eu até dei uma aula para a turma de vocês ano passado falando sobre anomalias cromossômicas, mas a gente pode rever isso se vocês quiserem, tá? Gente, então outra coisa que é muito importante vocês saberem, diferenciar uma característica referente ao genótipo e uma característica referente ao fenótipo. Gente, se eu falar que eu fiz uma viagem e essa viagem mudou a cor do meu cabelo, eu tô falando de genótipo ou de fenótipo? Tô falando de fenótipo, fenologia, o externo. Se eu falar que uma criança nasceu com olho azul e a outra com olho castanho, eu tô falando de genótipo ou de fenótipo? Tô falando de genótipo. Beleza, galera? Normalmente, quando eu falar de genótipo, eu vou ter representação genética do gene. Mas pode ser que tenha algum exemplo só descrito determinada característica. Beleza, galera? Então, normalmente, o genótipo é aquela que a gente não consegue mudar. Por exemplo, a cor do olho. Dá pra falar com lente. Não, já estou falando real, entendeu? Pra sempre. Não tem como mudar. A cor do cabelo. Na verdade, a cor do cabelo também é uma característica genética, mas quando a gente muda, ela se torna um fenótipo. Beleza? Cor da pele, tudo isso a gente consegue. Quando eu falo que isso mudou em um enunciado, eu estou falando de fenótipo, beleza? Coisas que não mudam são genótipos. Galera, esse é o geral. Eu acho que, quanto a essa parte dos heredogramas, vocês estão mandando bem. Nunca esquecer de como é que a gente faz a porcentagem, beleza? Você tem quatro filhos. Como é que eu vou saber quantos por cento pode ser afetado? Eu vou ver, eu só tenho um afetado, então 25% afetado. Tenho dois afetados, então 50% serão afetados. Eu tenho três afetados, então 75% serão afetados. Eu tenho todo mundo afetado, 100%. Ninguém é afetado, 0%. Beleza, gente? Então eu acho que isso também tá bem claro. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a essa parte, a gente vai estar quarta-feira no Zoom e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Anotem as dúvidas. Já falei para vocês 200 vezes, mas quem não fez a listinha de exercício de genética, faça. Tá muito importante a lista. E boa pra gente saber o que a gente tem dúvida, o que não tem. Beleza, galera? Era isso que eu queria recordar com vocês. Espero que tenha ficado claro. E só pra gente finalizar, vamos resolver esse daqui junto, beleza? Então aqui, homem e mulher. Nenhum dos dois é afetado. Ok. Então, por onde que a gente sempre começa? Pelo afetado. Vamos falar que isso daqui é albinismo. Então, o número 3 vai ser azinho, azinho. Gente, se ele é afetado, essa doença é causada pelo gene recessivo, tá? Outra coisa. A gente não falou de recessivo e dominante. O recessivo é aquele normalmente apresentado pelo gene pequeno.
e o dominante pelo gene grande. Se eu falar que isso é uma doença causada pelo gene dominante, todo mundo que tiver o gene grande em maiúsculo vai apresentar determinada doença. Se eu falar que ela é recessiva, só quem tiver os dois alelos recessivos, beleza? Então vamos lá, isso aqui é uma doença recessiva, então ele vai ser azinho, azinho. O pai e a mãe tem que ter um azinho cada um, certo? Porque o filho é azinho. Então, se ele tem que ter o azinho, o único genótipo possível para eles é azão, azinho, azão, azinho. Então, eles terão dois filhos que podem ou não apresentar o azinho. Provavelmente um vai ser azão, azão, e o outro vai ser azão, azinho, e um azinho, azinho, afetado, beleza? Gente, para o filho dessa mulher aqui não ser filha, no caso, não ser afetado, qual que tem que ser o genótipo desse serzinho aqui? Azão, azão. Que a gente vai ter um azão com azinho, vai ser azão, azinho. Beleza, galera? Qualquer dúvida, quarta-feira tiramos no Zoom. Mas era isso que eu queria recordar com vocês. Eu acho que vocês pegaram legal essa parte da genética. Mas qualquer dúvida, estamos aí. Quarta-feira a gente tira. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tenham conseguido entender. E é isso, galera. Um beijão pra vocês e até quarta-feira.